Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. O programa de hoje recebe o promotor de justiça Marco Antônio Nogueira, que é da Promotoria de Justiça de Guarapari. Sem dúvida nenhuma, é um prazer enorme receber o Dr. Marco Antônio, que em breve passará para o quadro dos aposentados do Ministério Público, mas não abandonará o trabalho, inaugurando o serviço voluntário da instituição. Além de conversarmos sobre essa vastíssima e exemplar experiência como promotor de justiça, vamos abordar algumas ações recentes de sucesso, como termos de compromisso socioambiental firmados com uma empresa mineradora multinacional que trouxeram e trazem benefícios diretos para a população do entorno. Assuntos que interessam a você, cidadão. Dr. Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando de Ministério Público. Gostaria de aproveitar aí essa experiência enorme que o senhor tem aí para nos passar, para que pudéssemos destacar para quem nos assiste qual é, para o senhor, o principal papel do Ministério Público e do promotor de justiça. O papel que nos deu, né, a Carta Magna de 88, né, que é um papel muito importante, porque antes dessa Carta Magna, o Ministério Público era mais um órgão acusador, mais ligado à área criminal, mais a órfãos e sucessões, e com a Carta de 88 abriu-se um leque muito grande de atribuições ao Ministério Público e, consequentemente, de muita responsabilidade, né? Então, como órgão fiscalizador, eu acho que não é só a visão que nós temos hoje, passado esse tempo da nova Constituição, né, de ser só simplesmente fiscal. Eu acho que nós, do Ministério Público, temos que sair do gabinete, né, estarmos mais perto da população, porque nós devemos servir como elo entre, né, as leis, né, o judiciário, que o juiz, por ser imparcial, não pode receber as partes, e o Ministério Público, dependendo dos interesses da sociedade. Quer ser o interesse do meio ambiente, direitos difusos e todos os outros interesses de grande repercussão e benefício pode falar aí de educação, da sociedade. Saúde. De educação, de saúde, né? Porque hoje as promotorias, elas, principalmente nas grandes comarcas, elas são divididas, né? Então tem cada promotor para cada área. E isso obrigatoriamente, eu entendo que o promotor tem que estar na sua comarca, perto dos problemas que ali acontecem, para procurar as melhores soluções. De certa forma, vivenciar o dia a dia da sociedade. O dia a dia. Eu acho que, com todo respeito, né, a posições contrárias, mas o promotor, ele, né, como eu disse, tem que sair do gabinete, ele tem que participar da vida da sociedade. Quando eu digo vida da sociedade, a sociedade no sentido dos aspectos das comemorações sociais, de bailes ou não. É participar da vida da sociedade, organizar os conselhos municipais, que são uma grande ferramenta, preparar os conselheiros, ajudar a preparar os conselheiros, porque eles é que vivenciam ali o dia a dia. O promotor que não mora na comarca, que não tem esse contato, ele não sabe, ele está naturalmente preocupado com o quê? Se ele mora em outra cidade e só vai na comarca para trabalhar e cumprir o expediente, ele não vivencia os problemas da sociedade, ele fica longe desse problema da sociedade. E a sociedade tem em nós uma esperança muito grande e nós temos que corresponder a isso. Perfeito, doutor. O senhor chegou no Ministério Público lá em 1992. Né? Como é que era nessa época e o que evoluiu de lá para cá? É muito perto da Constituição, né, de 88, era tudo muito novidade, e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né, não tinha recurso nenhum, não tinha quadro de funcionários, os funcionários eram todos do Executivo, cedidos, né,
pelo Executivo ao Ministério Público. O nosso quadro de carreira era muito pequeno, havia uma defasagem muito grande, não havia equipamento para se trabalhar. Promotor de justiça, cada um tinha sua máquina de escrever, né? Nós não tínhamos esses meios de comunicação hoje, nem telefone celular, e recebíamos telefonema: amanhã você tem que estar em tal comarca porque tem júri e você tem que estar lá de manhã. E dificuldade de transporte também, cada um tinha o seu transporte, mas as estradas não eram como são hoje. Então foi um período assim, que eu digo que de carregar o piano, mas foi muito enriquecedor. Foi muito bom ter passado essa fase para hoje nós valorizarmos isso. Eu acho que é isso que nós, né, os mais antigos, os mais velhos, temos que passar para os que estão ingressando agora, que aquela dificuldade que nós tivemos hoje, que eles não têm hoje, que devem ser aproveitadas, essas ferramentas que são dadas hoje, como notebooks, né, ultrabooks, rede de internet, a nossa intranet, celular. Essas ferramentas, celular que, né, são dados, eu acho que tem que ser usado na velocidade que a sociedade cria aquela expectativa. Então, acho que essas ferramentas que as nossas recentes administração nos passaram, nós temos que saber usar a favor da sociedade. Em favor da sociedade. Doutor, pessoalmente, para o senhor, o que o senhor destacaria como positivo na sua carreira? Bom, na minha carreira foi essa oportunidade que eu tive, né, de viver com as pessoas, de ter esse contato com as pessoas, viver os seus problemas e procurar solucioná-los. Eu acho que a letra fria da lei é uma coisa, mas nós podemos interpretá-la, né, de uma forma mais ampla, né, usá-la de uma forma mais ampla, principalmente aquelas de aspecto social. E o que o senhor destacaria, assim, para o senhor, assim, além desse contato próximo com as pessoas, com a sociedade, para o senhor, o que marcou mais? O que marcou mais foi uma vida plena de realização profissional, viu? Até hoje, né, estou chegando perto da aposentadoria, compulsória, né, contra a minha vontade. Infelizmente, né, diga-se de passagem. Né, a emenda não passou, né, mas a gente vai continuar de outra forma. Essa oportunidade que a gente teve de conviver com as pessoas e os seus problemas, né, o seu dia a dia, né, essa coisa de você, ao ir dormir, falar assim: poxa, que bom, eu sou promotor de justiça, né, amanhã vai ser o meu primeiro dia, né, e eu tenho que, né, cumprir a minha missão. E pela manhã, quando acordar, falar assim: poxa, hoje é meu último dia. Viver aquele dia como o seu último dia e fazer tudo que você não conseguiu fazer. Eu acho que é isso aí, né? Alguma história marcou, assim, a sua carreira, doutor? Marcou. Muitos marcaram, né? Mas principalmente alguns projetos que a gente desenvolveu, né? Como o projeto Criança Cidadã, que depois virou Cidadão do Futuro, né? Esses projetos sociais e também essa aproximação que eu tive a felicidade de trabalhar na comarca que eu trabalho hoje e ocupar um cargo de coordenador de uma micro-região onde engloba 5 municípios, que é Guarapari, Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves, e sendo coordenador na área de meio ambiente e urbanismo, poder ter essa vivência com as grandes empresas, com os seus projetos e trazê-las para perto da comunidade, dos órgãos técnicos, dos governos municipais, do governo estadual e trabalharmos juntos de forma equilibrada, de forma harmônica, né? Houve momentos de tensão, mas nunca faltou respeito. E
evitar ao máximo judicializar. Nós Mas sabemos isso foi uma iniciativa do senhor, inclusive, não, doutor? A gente foi aprendendo, né? Essas coisas, né? A gente vai aprendendo igual você começa a aprender a andar de bicicleta e depois já começa a fazer algumas piruetas, né? Digamos assim, né? Se atrever mais um pouquinho. Então eu fui aprendendo, é por isso que eu falo que eu gosto muito de esse contato com o povo, que você aprende, né? Com o povo, né? Todo dia. Aí você vê a demanda, né? O que eu posso fazer? Quando eu fui trabalhar naquela região, e eu substituía muito os colegas de Anchieta, que tinham poucos promotores, era sempre a comarca que vagava, e eu vi lá inúmeras ações que tinha contra a empresa, lá, e eu falei, puxa vida, aqui tem um monte de ações, nós temos, o que eu posso fazer com isso aqui, né? E aí comecei a pensar, por que não chamar essa empresa para conversar? Por que não chamar aqueles que estão reclamando dessa empresa para sentarmos todos à mesa? E como é que foi isso? Como é que foi esse processo, doutor? Esse processo nasceu de uma verificação de inúmeras ações que havia, principalmente contra uma empresa, e reclamações. E aquilo que eu havia dito no início, né? Eu, diante disso tudo, naquelas comarcas, eu respondia sempre por Anchieta, né? Quando vagava, os colegas passavam por pouco tempo lá, e resolvi juntar tudo aquilo. E como disse antes, saí do gabinete, procurei a empresa, depois procurei a sociedade, o que ela reclamava com relação. Procurei um órgão licenciador, que é o fiscalizador, que é o IEMA. Tomei a iniciativa de procurar o governo do estado, de procurar os municípios, né, e ver o que nós juntos poderíamos fazer, né? E aí sentamos e começamos a discutir esses problemas, né? Qual a necessidade, por que estava havendo aquilo. A gente sabe que, historicamente, essas demandas judiciais, né, pelo grande volume e morosidade do Poder Judiciário. Mas por que não nós atalharmos isso, sentarmos numa mesa? E eu acho que o grande destaque que eu posso dar, e que me faz muito bem, é ter podido servir de ligação entre todos esses entes, essas pessoas, a sociedade, né? E ter conseguido reunir e ter uma convivência pacífica, respeitosa, mas sem abrir mão das atribuições do Ministério Público, sem abrir mão das prerrogativas e nem das exigências legais. E chegar a um resultado prático bastante salutar para a sociedade. Sim, a gente tem visto aí multas enormes, né? E de difícil resolução. Então nós preferimos, ao contrário, sentarmos e redigirmos documentos onde essas compensações já seriam dadas antecipadamente. Ao invés de promovermos termos de ajuste de conduta, né, nós começamos a promover termos de compromisso socioambiental. Eu tenho visto que as grandes empresas, elas têm extrema boa vontade em participar desse processo. Agora, elas não sabem como. O que falta é sentarmos todos na mesa e dizer a parte de cada um e acompanhar isso permanentemente. Agora, doutor, na sua avaliação, hoje a população ela tem ideia da importância desse trabalho? Esse trabalho ele é reconhecido? Eu posso responder lá pela minha região. É reconhecido e não vai morrer, mesmo com a saída da minha pela aposentadoria, não vai morrer porque está dando certo e outras comissões têm sido já constituídas. Então, usando a máxima de futebol, o time que está ganhando, né, não se mexe. Então, eu acho que isso vai continuar porque trouxe uma grande paz entre as várias partes, né, da sociedade, da empresa e dos governos. Eu acho que nós descobrimos o caminho.
Mas não fui eu sozinho, nós descobrimos, né? Conversando e eu aprendendo com as pessoas, aprendendo com a empresa, aprendendo com os políticos, né? Aprendendo com os governos. Eu acho que nós conseguimos construir isso aí. Tá certo. Eu vou pedir licença ao Dr. Marco Antônio e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Marco Antônio Nogueira. No próximo bloco, vamos falar da situação desses termos de compromisso assinados com a Samarco Mineração, que trouxeram resultados práticos bastante positivos para a população do entorno e também de vários outros projetos desenvolvidos. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para o cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Marco Antônio Nogueira, ele que é da Promotoria de Justiça de Guarapari, coordenador da área ambiental da Microrregião Sul. Nós falávamos no bloco anterior exatamente desse trabalho ambiental. E, doutor Marco Antônio, como é que foi essa aproximação com essa empresa mineradora, que tecnicamente e naturalmente, né, ela é poluidora? Como é que o Ministério Público conseguiu firmar uma parceria com a Samarco? Aquilo que eu falei, eu procurei o que tinha lá de reclamação, e procurei a empresa e mostrei à empresa que seria muito melhor nós sentarmos todos do que multa, executa a multa, né? Tem razão a multa, não tem razão a multa, essa discussão jurídica. Não estou dizendo que teria culpa ou não. Uhum. Então, e aí redigimos um documento para o futuro. Primeiro redigimos um termo de compromisso ambiental, onde TCA, a empresa, chamado TCA. TCA, Uhum. onde a empresa se comprometia, né, a diminuir os seus níveis, né, poluidores. E isso foi feito, né? Inicialmente, ela destinou 150 milhões para esse projeto, com essa comissão que nós formamos, onde temos regimento interno e reuniões mensais. Essas reuniões mensais duram de 5 a 6 horas, e de acompanhamento do que ficou avançado. Bom, o que ocorreu? A Samarco cumpriu integralmente, e mais do que isso, esse projeto dizia o seguinte: se necessário, né, para diminuir a poluição atmosférica, ela se comprometia a fazer uma wind fence, porque nós não sabíamos se os estudos indicariam a necessidade ou não. Só para a gente... para quem está nos assistindo a entender, o wind fence são aquelas barreiras de vento. Barreira de vento que diminui uma espécie de uma força, cortina, né? Isso, é uma cortina de vento que diminui o vento que levanta partículas, né? Então, nós não sabíamos se aquilo seria necessário ou não. Estudos feitos pela UFES, e 2 vezes os técnicos do IEMA estiveram nos Estados Unidos e os estudos apontaram que deveria ter sido feito. Então, nós temos lá 3 quilômetros de wind fence, né, com 23 metros de altura, né, e isso encareceu mais. Então, ficou tudo no valor de 250 milhões de reais e isso já foi concluído. Certo. Né? Para você ter uma ideia, nós temos lá hoje a rede de monitoramento, nós temos 6 pontos, né, que os estudos indicaram de coleta permanente, online, né, da poluição atmosférica. Na Grande Vitória, excluindo o município, um município só, que é o município de Viana,
nós temos 9 estações de monitoramento para 1.300.000 habitantes. E em São Paulo nós temos 19 redes de monitoramento para 10 milhões de habitantes. Então nós conseguimos um feito proporcionalmente muito grande. Sem dúvida. E isso é online, e o software foi doado também, a Samarco tem, mas doou também ao IEMA, e o IEMA, que é o órgão fiscalizador, acompanha permanentemente isso. Doutor, a Samarco foi a única empresa que se comprometeu ou que assinou um termo de compromisso com o Ministério Público? Não, temos também a Companhia Siderúrgica Ubu, que é da Vale do Rio Doce também, que estava procurando um parceiro para instalar lá uma grande siderúrgica, mas com a queda do aço, né, essa crise mundial, a planta está parada, mas o termo de compromisso que ela também assinou conosco, e aí já era um termo de compromisso socioambiental, ela está cumprida integralmente. O que foi avançado, ela cumpriu. E destaco especialmente o bairro, né, que tinha 2 comunidades perto da empresa, onde vai ser instalada a empresa, da usina, e essas pessoas foram deslocadas, estão sendo deslocadas, está sendo construído um novo bairro, por interferência nossa, porque num primeiro momento a empresa queria simplesmente indenizar as pessoas. E nós, né, como Ministério Público, eu acho que esse também é o papel do Ministério Público, olhar o aspecto social lá adiante. Corríamos o risco da pessoa, né, não aplicar corretamente o dinheiro e depois ter dificuldade novamente. Então nós preferimos, e a empresa entendeu isso perfeitamente, e está sendo construído até o final do ano, vão ser entregues todas as casas para um novo bairro, com toda a infraestrutura, calçada cidadã, todo pavimentado, entendeu? Então vai ser um novo bairro, e esse próximo a Anchieta, porque esse, onde eles moravam, era longe da comunidade de Anchieta, do centro de Anchieta. Perfeito. Agora, doutor, além desses termos, né, ou em decorrência deles, também foram desenvolvidos outros projetos, né, como o Cidadão do Futuro, pela própria Samarco, que atende a crianças e adolescentes do entorno. Como é que surgiu esse projeto, doutor? Eu trabalhava numa comarca do interior, onde me incomodava muito, né, ver as crianças que estudavam de manhã, à tarde ficavam pela rua, e ao contrário também, à tarde. E aí tive a ideia, junto com uma professora, de a gente montar o que a gente denominou lá Criança Cidadã. Né? O que seria isso? Hein? O que é esse Criança Cidadã? Criança Cidadã, e aí foi isso que nós desenvolvemos, no contraturno do horário escolar, essas crianças teriam uma atividade extra à livre escolha dela, Perfeito. Como artesanato, violão e outros trabalhos, esportes e tal. A prefeitura nos deu os monitores e, através de penas alternativas do Juizado Especial Criminal, eu aplicava as penas alternativas para que as pessoas comprassem o material e doassem para o projeto. Então, em vez da cesta básica e tal, eles comprariam, por exemplo, quadros, pincéis, né, tinta, né, material de artesanato, e isso funciona muito bem na comarca que eu trabalhava. Quando eu fui para Guarapari, eu continuei com essa ideia, mas aí saí de uma comarca de 20 mil para uma de 120 mil, 100 mil, né? 108 mil. Uma proporção muito maior. Muito maior, e eu não sabia como fazer isso. Depois dessa aproximação que nós tivemos, esse sucesso desses termos com a Samarco, eu toquei no assunto e apresentei esse projeto. A Samarco, pegamos uma faixa etária maior, que o outro era de 8 a 12 anos, pegamos esse de 8 a 16 anos, começamos em Maimbá com um projeto piloto, deu certo, depois fomos para Condados, agora está em Meiaípe, e acabou mudando o nome do projeto, né? Porque já não era criança mais, né? Está pegando adolescente, passou então a ser cidadão do futuro. E esse projeto teve um resultado social tão grande, né, nessas comunidades, e a Samarco me pediu permissão, o que não havia necessidade de pedir,
e tomou esse projeto para ela. Hoje é um projeto social da empresa, nos 26 municípios que ela atua e está implantando nos 26 municípios, ou seja, daqui até Mariana, né, no estado de Minas. Poxa, e inclusive esse projeto me parece que foi premiado, né, internacionalmente? Não foi. Nós concorremos, fomos indicados, né? Eu como promotor de justiça participar, né, do Inovare, né? Eu cheguei até a semifinal, né? Mas eu acho que independente, né, do prêmio ou de ter o reconhecimento ou a participação, né, só a indicação e o reconhecimento e a empresa pegar esse projeto para ela como projeto social da empresa é muito bom. E eles ampliaram agora. Eles vão acompanhar não só até os 16, 18 anos, como vão acompanhar até a faculdade e depois até o ingresso na empresa dessas pessoas. Com a possibilidade de entrar na própria empresa? De ingressar na própria empresa. Então, acho que quer dizer, é um trabalho social, sem dúvida nenhuma, extraordinário, e é uma coisa que eu agradeço muito à empresa ter pego esse projeto para ela, né? Falou, pediu permissão, não pedia permissão, era tudo que eu queria, né? Quer dizer, ela pega a criança desde 8 anos de idade e faz... Primeiro com atividades, né, extracurriculares e também pegará, né, as curriculares, né? E aqueles que permanecer no projeto, porque as exigências são boas notas, né, participação, né, comportamento, né, e isso aí é que vai desenvolvendo, ela vai ganhando o espaço dela. E eles vão investir nessas crianças, né, nesses adolescentes, até a idade de faculdade, inclusive de faculdade, se necessário, e até ingresso, ou como técnico também, cursos técnicos, para ingressar na empresa. Na própria empresa. Poxa, muito interessante. Agora, doutor, infelizmente nosso tempo aí é curto, né? Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, com toda essa sua experiência, e dizer o que o Ministério Público pode dizer para o cidadão capixaba. Bom, acho que ao cidadão eu peço que procure o promotor local nas cidades menores, nas grandes cidades também, procure o promotor, procure estabelecer um diálogo, né? O Ministério Público, nós somos pagos pelos senhores para atender a sociedade, né? São os senhores que nos pagam, acho que nós temos essa dívida e com a nova Constituição, como eu falei, a nossa atribuição aumentou muito, a nossa responsabilidade aumentou muito e aproveitar a oportunidade para agradecer a população que se mobilizou, né, para que aquela maldita PEC 37 não fosse aprovada no Congresso Nacional, onde podava o trabalho do Ministério Público. O que eu peço é que sempre a população cobre do Ministério Público, mas também apoie as nossas posições quando a favor da sociedade. Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Marco Antônio Nogueira, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.